Fala, gente, todo mundo chegando. Boa noite, boa noite. Boa noite aí a todos Bem-vindo à e todas. bem-vindo à terceira live de aquecimento para minha aula de amanhã, tá? Na verdade, já é a quarta live, né? Falei terceira, já é a quarta live de aquecimento. Amanhã vai ter uma aula aí para você que está querendo dar os primeiros passos para você ter uma reforma mais eficiente. Então, hoje eu trouxe o Léo aqui para falar de um assunto que eu acredito que é um dos pilares principal para você realmente dar esse passo e você começar a mudar a sua forma de você ver a obra, né? Que são sobre pessoas. Quando a gente está falando sobre obra, a gente está falando sobre pessoas, pessoas que precisam estar engajadas, pessoas que precisam estar jogando junto, né? São parceiros e não só colaboradores e pessoas que estão trabalhando para você e sim com você. Então, é um tema que eu acredito que é muito importante e muitas vezes pouco falado, né? A gente fala muito sobre técnica construtiva, a gente fala sobre projeto, mas e sobre as pessoas? E como que a gente pode sempre estar melhorando essa relação, tanto com o cliente, tanto com o arquiteto, quanto com o colaborador, né? Sempre são sobre pessoas. E para iniciar isso, queria que você falasse um pouquinho, Léo, quem é você, de onde você veio, o que você faz. Gente, o Léo, vocês se preparem, tá? Porque o Léo já rodou esse Brasil, hein? E já rodou outros lugares também, e já rodou muitos lugares de obras diferentes. Então, eu trouxe ele exatamente por conta disso. Questão cultural diferente, questão de experiência diferente. Então, ele vai trazer uma abordagem bem bacana aí pra gente. Legal, cara. Obrigado aí pelo convite, primeiramente, né? Dar as boas-vindas aí também para quem tá assistindo, para quem for assistir depois, que a live acabar também. Eu sou engenheiro civil, me formei em 2014. Como você comentou, já passei por várias áreas diferentes aí na engenharia civil, já trabalhei com projeto estrutural. A minha especialização, na realidade, é projeto estrutural, né? Quando eu estava no último ano de faculdade, no quinto ano de engenharia civil, eu já comecei minha pós-graduação. Fiquei 2 anos estudando projeto estrutural. Me dediquei bastante a isso. Cheguei a fazer vários projetos estruturais. O maior deles que eu fiz foi um projeto em Londrina, de um hospital de mais de 5 mil metros quadrados. Tinha 5 pavimentos de hospital, super complexo, cheio de equipamento pesado para calcular, para fazer o projeto. É legal demais. Depois eu comecei a me dedicar mais à área de construção civil, propriamente dita, e muito voltada para a área de obras públicas. Então, eu conheci toda uma parte assim da engenharia civil que não é ensinada nas faculdades, né, que é o contato com o cliente de entidades públicas. Então, a gente fez obras para entidades municipais, estaduais, federais. Fizemos vários tipos de obra, de tudo que é tipo que você imagina dentro do setor público. Depois eu trabalhei numa empresa também que era do ramo rodoviário, então morei um período em Londrina, fazendo obras aí de estradas, pavimentação, conservação rodoviária, que era um ramo completamente diferente, também voltado para obras públicas, mas assim, era uma outra lógica de funcionamento, é uma obra que é com menos detalhamento, uma obra de valores muito maiores do que valores de construção civil, né? As obras de pavimentação alcançam valores assim que dificilmente a gente tem obra de construção civil que alcança valores tão altos. Trabalhei, depois eu fui morar um tempo no Paraguai, fiz obras trabalhei numa indústria de pré-fabricados, então trabalhei com obras de galpões, com obras foi uma outra lógica também bastante diferente. No Paraguai também cheguei a trabalhar com obras de pavimentação, então assim, um espectro bem grande assim de obras diferentes, Legal. de complexidades diferentes e de ramos diferentes, né? E, Léo, deixa eu te perguntar só, aproveitando esse detalhe de vários diversos tipos de obra, você sentia alguma diferença na questão dos colaboradores, né? As pessoas que trabalhavam no, na construção de prefeitura com os colaboradores do pavimentação, ou você tinha uma mesma lida com eles, você tinha um posicionamento parecido com eles, ou você sentia algum tipo de. Não sei se às vezes até de conhecimento, se umas pessoas de pavimentação têm que estar mais preparadas ou menos preparadas, ou é igual, o que você sentia assim nesses esses setores diferentes que você passou? Cara, excelente pergunta. O que que eu senti, assim, né? Cada desafio
desses que eu fui passando na minha vida, é, eu fui entrando nesses desafios com outro nível de maturidade, né? Então, chega em Londrina para tocar uma obra lá com um monte de gente num setor diferente, que eu nunca tinha tocado obra daquele jeito, mas assim, eu estou mais bem preparado, né? Então, depois vai para o Paraguai numa fábrica de pré-moldados, aí eu tinha que lidar não com a produção na obra, mas eu tinha que lidar com a produção na indústria. É outra parada. Uhum. Então, na indústria, o que acontece? Você tem que fazer um planejamento das peças que você está fabricando, que é pilar, viga, laje, estrutura metálica, mas não pelo ponto de vista da montagem na obra. É o ponto de vista que eu sempre cobrava esse pessoal como o cara que está na ponta lá construindo a obra. De repente eu me vejo numa situação que eu sou a fábrica, que eu tenho que cumprir prazo do pessoal que está me cobrando para a coisa chegar na obra, entende? Então é uma visão diferente. Mas assim, o pessoal, o que eu pude perceber? O pessoal que trabalha na obra, vamos pensar nos cargos aí, né? Vai desde o ajudante, pedreiro, depois tem, né, os oficiais, aí depois tem o pessoal mais técnico, os técnicos em construção, os engenheiros. A lógica é muito parecida em qualquer setor, qualquer ramo da construção, da construção, vamos colocar assim, da engenharia civil, é muito parecido a forma com que os funcionários ali, com que os colaboradores funcionam. Isso foi a minha percepção. Mas o que é bastante interessante é que em cada um desses ramos, você vê, por exemplo, tem um pessoal mais qualificado na parte das rodovias, aí você tem o pessoal do laboratório, tem o pessoal da produção de usina. Então, assim, dentro das hierarquias que tem dentro da engenharia, da construção, funciona muito parecido em todos os ramos da construção civil. Por exemplo, você é um cara que é muito focado em reforma, né? Uhum. Toda a tua trajetória aí, ela é muito focada em reformas. Eu também trabalhei com reformas, muito na parte das obras públicas que eu já participei, né? Mas, cara, a lógica é a mesma. Assim, uma coisa que eu percebi é que, cara, a forma de você lidar, e o que a gente vai falar muito aqui é na parte de comportamento humano, essa sensibilidade para você ter com um funcionário funciona muito parecido em qualquer lugar. A carência dos funcionários é muito parecida. A demanda dos funcionários é muito parecida, né? Eu já passei por várias experiências, por exemplo, cara, você vai fazer o pagamento lá no quinto dia útil do funcionário. Cara, se isso cai numa sexta-feira, você já deve ter passado por isso. Sim. O cara chega segunda e já não tem mais dinheiro. Aí o cara É. chega chorando, não, gastei todo o dinheiro, e aí, como é que você vai lidar com isso? Você tem que levar em conta, isso vai afetar a tua produtividade na obra, né? Então tem vários detalhes do comportamento humano, de como lidar com os funcionários, que, cara, é bem desafiador para o gestor. É bem desafiador É. você ter que lidar com esse aspecto humano mesmo, né? E aí existem várias técnicas para isso, existem várias experiências que eu posso trazer de coisas que eu já vivenciei aqui. Acho que vai ser legal aí poder compartilhar um pouco disso, mas eu acho que a lógica é muito parecida. Cara, assim, o que eu realmente lidei muito tempo com reforma. É interessante porque eu comecei no meu estágio, eu comecei no predial, que é uma obra um pouco mais pesada e com mais gente, né? Eu trabalhei num condomínio de 8 torres, eu tomava conta de uma torre. E aí eu entrei na reforma e hoje em dia eu voltei para o predial na questão do Lean, né? De capacitar engenheiros. Mas como eu estou no e o Lean é sobre pessoas, eu tô muito no campo com eles, né? A gente roda o campo, a gente pede para eles trazerem encarregados, mestres, então a gente precisa estar com essas pessoas juntos, né? E aí eu sempre volto para aquela questão, né, da importância, qual é a influência que a liderança Cara, tem na hora total, faz muita diferença, faz muita diferença. Pela minha experiência, assim, e cara, eu vou te contar. A gente que estuda engenharia em geral aí, eu pelo menos a maioria dos meus colegas de profissão aí que estudaram comigo, eles se formam em engenharia civil ali aos 22, 23 anos de idade e automaticamente assumem uma posição de liderança bastante elevada ali logo no início da carreira, né? Então tendo que liderar uma equipe de um monte de gente e aí qual que é o desafio? E por que eu falo isso assim? Porque eu acho que o teu público aqui, na maior parte das pessoas que vai assistir isso aqui, são pessoas que vão ou estão enfrentando isso ou em breve vão enfrentar isso, né? Uhum. Então, assim, o que eu vejo acontecer? Né? A pessoa se forma, recém-formada, e vai para a obra liderando uma equipe lá de 20, 30, 40 pessoas. Nessa liderança, ela vai encontrar pessoas que estão na construção, que já estão em cargos ali há 30, 40 anos, e isso inevitavelmente vai passar por uma situação em que esses colaboradores vão te desafiar. Eu acho que todo engenheiro
recém-formado já passou por uma situação dessa de ser desafiado, de ser colocado em situações de desconforto mesmo, em que os colaboradores ali sabem que você é um recém-formado, sabem que falta muita bagagem, sabem que falta estrutura, sabem que falta conhecimento e eles testam, eles vão testando. Então, assim, isso é bem desafiador para o engenheiro recém-formado, de como se posicionar em relação a esses colaboradores. E como esse engenheiro se posiciona vai ditar muito do que vai acontecer na obra dali para frente. Então, e o que, que eu vejo acontecer em muitas situações, e o que eu vejo que mais prejudica nesse tipo de situação é a insegurança. Então, é a pessoa que vai para o campo, que vai ser submetido ali a uma situação de liderança, que ela vai ser desafiada, e quando vem esses desafios, é natural que a pessoa se sinta insegura. E essa insegurança é percebida pela equipe na hora. Não, e sabe uma eu acho interessante, que é um ponto, eu acho que é o primeiro ponto de você que está se desenvolvendo como líder, como engenheiro, né, que você está pegando uma equipe, você está lidando, é a humildade, né, de você, porque existe a questão da insegurança, às vezes, de você, de fato, ter pouca bagagem, você não saber muito bem, né, como fazer aquela coisa, mas você ter a humildade para você querer aprender com eles, isso quebra eles de uma forma que ele fala assim, cara, tipo, ele tá, né, vindo no meu nível para ele aprender, ele tá aqui comigo, né? Ele não tá aqui querendo mandar só e não, tá querendo jogar junto. Eu lembro porque, assim, quando eu entrei no meu estágio a primeira vez, eu não sabia absolutamente nada. Então, tipo, eu colava no meu encarregado e falava, cara, me ensina tudo, quero aprender tudo, quero te ajudar, quero jogar junto, quero... E, tipo assim, em pouquíssimo tempo eu aprendi muita coisa, assim, eu devorava. Eu acho que é isso, é essa questão da humildade de você ser proativo, de querer estar junto com eles e querer ajudar eles, É, sabe? Porque eu acho que eles são cara, desafiados, né? Eles têm essa com dificuldade. certeza. E aí eu vejo o seguinte, né? Isso vai entrar num ponto que a gente está falando de comportamento humano, que aí, cara, tem uma tarefa de casa para todo estudante de engenharia e para todo engenheiro fazer, que isso é assim uma questão que eu acho que é inevitável e fundamental para todo mundo que está entrando no mercado de trabalho. Que para algumas pessoas pode soar isso, assim, meio chato isso que eu vou falar, mas cara, a pessoa precisa se conhecer. A pessoa precisa saber Cara, quem ela é, cara. Ela precisa investir em autoconhecimento. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de comportamento humano, não é a pessoa ficar apontando o dedo para os outros e analisando os outros. Não, o primeiro passo para você entender de comportamento humano é entender sobre você mesmo. E aí você vai entender algumas reações suas, né? Então, por exemplo, quando você se sente desafiado, como que você reage a isso? Como que você reage a quando alguém te cutuca, te faz um comentário atravessado? Porque daí vão ter vários perfis, vários tipos de reação diferente nesse tipo de situação. Então, a pessoa que é desafiada, às vezes ela pode reagir explodindo, falando alto, xingando. É um tá indo, tipo de perfil. É um tipo de perfil. Outro perfil pode acontecer o quê? Você se sente intimidado, se sente inseguro, se sente frágil, aí você se acanha, você sabe, se coloca para baixo. é, E, cara, essas reações, o pessoal testa você, e isso inevitavelmente todo profissional passa por isso, principalmente em cargo de liderança. Mas quando você é testado, as pessoas se testam para ver como você vai reagir. Elas querem é, saber como você vai reagir. Então, se eu posso dar uma dica, assim, cara, para quem tá entrando na faculdade agora, tá no primeiro ano de engenharia, cara, vai investir em autoconhecimento, vai fazer curso para se conhecer mais, vai investir em uma terapia, vai investir em alguma coisa que te dê ferramentas para você saber como você reage nesse tipo de situação. Porque isso faz muita diferença, cara. verdade. Agora, uma coisa que também é inevitável nesse processo dessa trajetória é a pessoa adquirir conhecimento, porque conhecimento vai fazer. O conhecimento da prática mesmo, ali, que nem você falou dessa humildade de chegar, perguntar para o encarregado, né, colar nele, pedir o que está acontecendo, como que faz as coisas na obra. Isso também dá muita segurança. Dá. Então, isso seriam duas coisas que são complementares. É a pessoa investir em autoconhecimento, ela saber quem ela é, como ela reage, como ela pode reagir melhor, ter mais inteligência emocional, acho que essa é a palavra, inteligência emocional. E, por outro lado, investir em conhecimento. Então, por exemplo, vir aqui, assistir essas suas lives que você está fazendo, assistir os cursos que você vai fazer. Cara, isso é fundamental. A pessoa, a partir do momento que ela ganha conhecimento, ela também se sente mais segura para lidar com as situações do dia a dia. O conhecimento puro não traz a inteligência emocional, mas as duas coisas caminham juntas e eu acho que as duas coisas são fundamentais de se desenvolver, né? Cara, assim, um ponto que eu quero, que eu vou bater muito, e eu tenho batido bastante nas minhas lives, e eu vou bater sempre, e eu vou bater nas minhas aulas, enfim,
é que eu posso até chegar aqui e mandar um monte de controle, um monte de ferramenta, mas, cara, se você não souber aproveitar o máximo delas, né, de uma forma, né, que você é um líder e você entenda como você delegar algumas funções, porque o que mais acontece hoje em dia para todo mundo, por você não ter uma inteligência emocional desenvolvida, e, gente, vou ser bem claro, eu não estou falando que eu tenho a inteligência emocional super desenvolvida, mas eu estou em busca, eu estou buscando e eu estudo isso pra caramba, É. né? Uma constante melhora. E você sempre se desafia, porque na obra a gente está falando de pessoas, então sempre tem situações diferentes. Mas o que eu quero dizer é isso, é você começar a ser líder, né? E você ser líder é você saber fazer as perguntas certas, não é você saber todas as respostas para tudo, mas é você saber procurar, é você saber se engajar, né? Como é que eu posso ter uma equipe mais eficiente, né? E você vai ter uma equipe mais eficiente se você capacitar a sua equipe, se você trazer a sua equipe junto. Então é Cara, muito importante esse detalhe. deixa eu comentar uma outra coisa, assim, que eu acho que é bem importante, cara. O, eu esqueci de contar um ponto importante da minha trajetória como profissional. Que eu fui professor de engenharia civil numa faculdade aqui em Foz do Iguaçu e eu fui coordenador de curso de engenharia civil. Então, nesse período em que eu fui coordenador de curso, eu tive a oportunidade de mexer assim com matriz curricular e ver de dentro como funciona essa questão do ensino da engenharia civil, né? Uhum. E uma coisa que eu preciso falar aqui, não é querendo desanimar, né, quem está no curso de engenharia civil, mas o ensino da engenharia civil no Brasil é uma porcaria. Isso, assim, cara, as matrizes curriculares, a forma com que é ensinado, as disciplinas que são ensinadas, ela não prepara o profissional para o mercado de trabalho, cara, infelizmente. As disciplinas que são ministradas, assim, no ensino superior, elas são muito mais para preparar a pessoa para ser um teoricão, alguém que vai dar aula depois, mas não prepara para o mercado de trabalho mesmo. E isso acontece com a maioria dos cursos no Brasil. Eu acho que talvez as áreas que mais estão amparadas nesse sentido de serem bem preparadas para o mercado de trabalho são os cursos da área da saúde, porque eles investem muito em estágio, a pessoa passa anos ali indo para o hospital, então É, já tem esse contato com o paciente. Então a área da saúde realmente é privilegiada nesse sentido. Na engenharia civil, não. Na engenharia civil, a engenharia civil forma teóricos. E quando você vai para campo, quando você vai para obra, você percebe que o que você aprendeu na faculdade é insuficiente para estar no mercado de trabalho, tá? Então, tem coisas que a faculdade não ensina e você só vai aprender realmente na prática. E tem coisas que dá para que é possível a gente minimizar indo para fora. Por exemplo, esses cursos de autoconhecimento. Cara, hoje tem tanta coisa aí, tem tanto curso, tem tanta coisa legal, sabe, para você entender de perfis comportamentais, entender assim, quem tá entrando na engenharia civil vai ver eu falando isso, vai falar, puta, que chatice esse negócio de é, autoconhecimento. Cara, assim, ó, a gente que já tem alguma trajetória, né? Eu me formei, vai fazer 10 anos que eu me formei. A gente que tem alguma trajetória aí, 10 anos já é coisa. 10 anos de formado, mais o tempo de estágio que eu fiz aí durante o período da faculdade. Cara, a gente vai percebendo o quanto isso é importante. A gente precisa aprender sobre pessoas, a gente precisa aprender sobre liderança. A gente vai percebendo o quanto a liderança impacta na produtividade da obra. Aí você vai falar assim, pô, como é que eu quero fazer uma obra bem feita, no prazo, com produtividade, cumprindo o cronograma, cumprindo. Se eu não tenho equipe na mão, se eu não tenho uma boa relação com a minha equipe, se eu não consigo liderar, se eu não consigo inspirar a minha equipe. E você só vai conseguir fazer isso à medida que você se conhece mais, você sabe. E tem outro ponto que eu quero trazer aqui, que é o seguinte, cara, a gente, quando vai para o mercado de trabalho, para se tornar líder aí de equipe e tudo mais, a gente tem que aprender a fazer isso na marra, entendeu? Não tem ninguém. É muito difícil ter alguém que ensina isso. Então, o que acontece? À medida que a gente vai trabalhando, por exemplo, alguém entra numa empresa lá, você trabalhou na Odebrecht, que é uma empresa gigantesca. Seguramente você tinha algum engenheiro que estava acima de você que te inspirava, algum líder que te inspirava, você falava, cara, vou me espelhar nesse cara porque eu acho que ele é bom. Mas a gente está é, totalmente no escuro, então você vai escolhendo certas pessoas na tua trajetória, na tua carreira para se inspirar. E aí, como a gente é muito cru, não tem nada de autoconhecimento, você não sabe como lidar com as situações muito bem, o que que acontece? Você se inspira num cara lá, pô, eu quero ser igual esse cara. E aí você começa a imitar o comportamento daquele cara, mas daí chega um determinado momento que você vê que você não é aquilo. Você está tentando imitar uma pessoa, você está tentando aproximar o teu comportamento, as tuas reações de alguém que você se inspirou.
Então, esse é um outro ponto importante que eu queria trazer aqui de comportamento humano, que é a autenticidade. Isso é uma coisa que eu bato muito, assim. Por quê? Porque você, à medida que você vai ganhando experiência, vai ganhando autoconhecimento, você vai aprendendo a sua forma de liderar. Isso não existe uma receita de bolo, não existe uma forma que todo mundo segue. Porque você tem que ir aprendendo durante a tua trajetória a ser um líder com base em quem você é, na tua essência. Você vai aprendendo a fazer isso durante a tua trajetória. E você vai percebendo que se inspirar em outras pessoas é bom, isso é ótimo, tem coisas que precisam ser copiadas, imitadas mesmo. Uhum. Mas se você não vai criando uma identidade própria, isso fica falso, isso fica raso, isso fica superficial, né? Cara, e você mencionou essa questão de você olhar uma pessoa eu me identifiquei muito, porque eu realmente eu olhava para um chefe lá que eu tinha, que eu achava ele um cara muito bom, tecnicamente ele era muito bom, ele era um cara que ele era muito calmo, ele conversava, e eu achava isso fantástico, né? E eu levei muito disso para ele, né? Para minha vida. É, só que também tem um pouco de aquela relação de pai e mãe que você sempre bota num pedestal até que você começa a ganhar conhecimento, a você se evoluir e você falar assim, puta, tá, eles não estão certos 100% do tempo. E você começa a reparar que, puta, eu não faria isso, eu faria diferente e tal. E eu comecei a reparar isso, sabe? E Léo, eu queria levar até uma questão, perguntar para você aqui, que eu acho que é muito válido também, até sobre essa questão de pessoas e eficiência, que você teve obras diferentes. É, essa questão da gente capacitar pessoas, você conseguia, ao longo da sua trajetória, você tinha alguns pontos focais que você pegava para tentar liderar, para te ajudar, para tirar um pouco desse peso? Você acha que isso é importante? Você acha que isso faz uma diferença na obra? De você ter uns liderados, umas pessoas que você identifica que tem uma facilidade a mais com uma coisa ou com outra? O que você acha? Cara, o que eu acho sobre isso? Eu tenho uma visão bem objetiva sobre isso. Construção civil, cara, pode parecer tendencioso o que eu vou falar, mas eu não tenho dúvida que você vai concordar comigo. Porque eu já trabalhei, assim, durante a minha. Eu comentei com você da minha trajetória na engenharia civil, mas eu também trabalhei em outros setores, outras áreas aí que não são na engenharia civil. Cara, e assim, ó, eu acho que não tem nada mais difícil de gerenciar do que uma obra. Em É, nenhum setor do mercado. Por quê? Porque uma obra, cara, envolve muita gente diferente, e muita gente que você depende. Então, assim, o que acontece? Quando você faz um cronograma, você tem lá 30 prestadores de serviço diferentes envolvidos numa obra. E esses 30, você precisa fazer um cronograma em que todo mundo se encaixa. Então, quer dizer, o A precisa terminar o serviço para o B entrar. O B precisa terminar o serviço para o C entrar. Então, esse gerenciamento, ele é muito complexo de fazer. Eu acho que tocar uma obra deveria ser uma coisa que todo mundo deveria fazer um dia, não só engenheiros. Isso aí é uma lição de vida, é uma lição de vida para todo mundo. Porque, cara, isso, assim, ó, não é possível que uma pessoa não saia diferente depois de porra, passar por uma obra, de todos os estresses que envolvem uma obra, de todas as dores de cabeça, cara, é uma escola para a vida tocar uma obra. é mesmo. Então, assim, o que eu acho, tá? Com esse nível de complexidade que a construção civil exige que a gente tenha, de gerenciar dezenas de pessoas, dezenas de fornecedores e fazer todo mundo se entender e gerenciar conflito de toda a galera que é um querendo pegar o outro e um querendo jogar a culpa nas costas do outro e você no meio daquilo tentando, cara, gente, mas tudo bem, vamos, cara, a gente tem um cronograma, vamos se entender aqui, né? Aquele desespero do cronograma que você quer fazer É, todo mundo produzir, todo mundo trabalhar, e daí quando trava em determinados momentos que você precisa fazer essas pessoas se entenderem, porque senão a obra trava. É super desafiador gerenciar uma obra. E aí, voltando para a chatice do comportamento humano, tem pessoas que têm um perfil bastante controlador, que quer saber de tudo, exatamente tudo que está acontecendo na obra. E, cara, para gerenciar uma obra, isso é praticamente inviável, cara. é, Isso aí é uma questão que se você. é. Então, assim, à medida que você à medida que você vai entendendo do gerenciamento de obra, de cronograma de obra, você vai vendo a importância que é você ir desenvolvendo outros líderes. Existem líderes, vários líderes que não quer, que daí, na minha opinião, não é nem líder, né? Mas é assim, que não quer desenvolver, não quer formar outros líderes. Então ele mata na liderança, entendeu? A pessoa começa a crescer, ela substitui por uma pessoa que é mais subordinável, mais submissa.
E, cara, se você quer construir uma carreira de sucesso na construção civil, não tem como. Você precisa criar outros líderes, porque senão você está super limitado. Senão você só vai ter equipes desse tamanho e você não vai escalar, você não vai construir coisas maiores, você não vai. Porque senão você vai ficar querendo estar por dentro e controlando cada detalhe de cada etapa da obra, e isso é humanamente impossível. É impossível você gerenciar todos os mínimos detalhes da obra. Então, eu não acho nem que é uma opção isso. Assim, é uma obrigatoriedade a pessoa desenvolver novos líderes. Senão, tudo bem, ela tem essa opção, mas ela vai ter uma carreira super limitada. Ela vai ter um teto muito baixo. Exato. Né? É a forma que eu vejo. Não, eu acho perfeito, porque é exatamente como eu vejo, como o Lean prega também. A gente fala sobre liderança o tempo inteiro, né? E líder, quando a gente fala sobre ser líder, a gente fala exatamente isso. Inclusive, eu li o livro chamado Líder Sem Status. Cara, é sobre isso, não é? Você não é para, você não quer ser um líder que você, ai, olha só, sou um líder foda, sou muito bom. Cara, é natural de você crescer a sua equipe crescendo, você sai para outra situação porque você vai ser reconhecido, você vai elevar a sua carreira, né? E uma coisa que eu senti muito, né? Eu tocava obras de 300 metros quadrados no Rio, e aí eu fui tocar uma obra de 1.000 metros quadrados. E, cara, assim, eu saí de um apartamento com 8 pessoas simultâneas, assim, normalmente que eu trabalhava, para 32 pessoas no mesmo apartamento, e assim, numa fase de boa, de boa. Não tô falando no final de obra, final de obra é sempre aquela loucura, né? E, cara, eu conseguia ter um controle porque eu conseguia olhar o cronograma de uma forma mais micro, né? Eu tinha as nossas metas diárias, eu tinha as pessoas que eu conseguia falar, eu tinha, por mais que não era o encarregado do serviço, eu sei que tinha um pedreiro específico, tinha um gesseiro específico que ele dava uma liderada na equipe. Ele era um cara mais experiente, era um cara que trazia um pouco mais. Às vezes não só experiente, às vezes é um cara esforçado. Cara, quando o cara é esforçado, você traz ele vai que vai demais. Pra você ter ideia, na empresa que eu tinha na Duality, a gente tinha um ajudante. Cara, ele era um ajudante. Ele ainda é lá. Ele hoje em dia é um encarregado. A gente transformou ele no encarregado, porque ele era um cara que ele se comunicava bem. Ele era um cara que chegava na obra, cara, ele falava com os vizinhos, ele tomava café com os vizinhos, ele falava com os porteiros. Mano, ele abria o meio de campo pra gente de uma maneira que é isso. Ele fazia o quê? Ele fazia além do que a gente pedia. Ele conseguia enxergar o negócio como o negócio dele. E, cara, a partir do momento que a gente consegue trazer as pessoas para elas trabalharem de uma forma que não é só pelo dinheiro, que não é só assim, ó, vou fazer isso aqui porque você está me dando isso aqui. Não, eu tô que você cara, tem uma fábula, não sei como é que fala exatamente. Você já deve ter escutado falar isso, né? Chegou o dono da empresa, estava fazendo uma obra de uma catedral e ele perguntou pro pedreiro: "O que você está fazendo?" Aí o pedreiro: "Ah, tô levantando essa parede." Aí ele falou: "Não, não é isso que eu quero saber." Aí ele foi para outro pedreiro: "O que você está fazendo?" "Ah, tô carregando um saco ali para dar pro pedreiro ali." "Não, não é isso que eu quero fazer." Aí ele perguntou pro outro pedreiro, ele falou: "O que você está fazendo?" "Pô, tô fazendo uma catedral." Sabe? Tipo, se você não traz as pessoas com um propósito, você mostra para eles o que eles estão fazendo de fato, que não é só uma parede, você engaja a pessoa de uma forma que ela se torna mais interessada. Isso muda completamente o ritmo e o ambiente da obra, né? Então é Cara, isso aí, você pega as. legal, né? Quem que você. Por exemplo, eu tenho uma prática minha que eu já faço há um bom tempo, assim, cara, que é. E isso é uma coisa meio que natural para todo mundo, eu acho, assim, de você. De saltar a atenção, você como líder ali, de saltar a atenção, quem tem esse potencial para se Uhum. desenvolver. Só que aí o que acontece? Tem pessoas que se sentem desafiadas, inseguras com isso, né? Então a pessoa que começa a despontar como um líder, em vez de você incentivar aquilo, querer que a pessoa cresça, daí, cara, tá cheio de líder assim no mercado. Que Uhum. vê alguém crescendo e mata aquela pessoa no ninho para não virar uma ameaça, para não virar uma concorrência ali na empresa, né? Isso é bem comum. Mas é isso, cara. A pessoa que tem essa tendência a se tornar um líder em algum momento é a pessoa que ela tá olhando um pouco mais, um pouco além, aquilo que ela pode fazer a mais, aquilo que ela pode, né? Pô, você passa uma atividade para aquela pessoa, tá, tudo bem. Eu recebi
uma ordem aqui numa atividade que eu sim. preciso fazer. Mas ela pensa uma forma melhor de desenvolver aquilo, pensa uma forma melhor, mais rápida, mais objetiva, ou que seja que com um custo menor. Exato. Pô, essa pessoa tem um potencial aí para crescer, para virar um líder, né? E também tem aquelas pessoas que elas não estão nem aí, né, cara? Isso é normal e é aceitar, assim, faz parte, faz Sim. parte. Tem pessoas que não querem crescer, tem pessoas que querem se acomodar em determinada posição ali, e, cara, isso tem que ser respeitado. Tem gente que não quer crescer, tem gente que quer ficar acomodada E assim, e você vai respeitar o espaço toda daquela obra pessoa, mas vai saber que ela não vai crescer, né? é isso aí. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que o comprometimento é maior, como é que é a frase? O comprometimento ele é maior do que a conveniência. Porque assim, a partir do momento que você está comprometido, não é fácil você estar comprometido. É muito mais conveniente você estar acomodado, você chegar em casa no final do dia, você ligar o Netflix e você assistir, você não se capacitar. Mas aí você, cara, você vai ficar estagnado de uma forma que você não vai conseguir evoluir, você vai ficar esperando. É a questão que eu sempre prego, que eu trago aqui. Ai, eu não recebo aumento da minha empresa. Ai, eu não consigo ganhar mais. Ah, eu não sou reconhecido. Cara, você está fazendo o que para ser diferenciado? Porque isso que você está fazendo é o que todo mundo está fazendo ou o que a maioria está fazendo, que é o mínimo necessário. Será que você Não é necessário e assim, né, cara? Vai ter gente que vai ficar nisso e beleza. Tá tudo certo. Tem espaço para todo mundo no mundo, né? Tem tem? espaço para essas pessoas também, só que elas vão ter um teto limitado. Se a pessoa tem algum nível de ambição e quer mudar esse cenário, quer mudar essa realidade, ela precisa se mexer, né? E aí existe tanta coisa disponível hoje aí na internet. O teu canal é um exemplo disso, cara. Eu acho que você tá fazendo um trabalho bem legal nesse sentido, né? Eu acho que você tem um nicho bastante grande de pessoas que querem realmente ser alguém além do que elas são hoje, né? Mas aí a pessoa tem vários caminhos diferentes para seguir E isso. é um nicho que cara, eu sinto que ele precisa de ajuda. Porque eu sinto que é um nicho, a obra como um todo, né? E aí vai até entrar numa outra pergunta que eu vou fazer. Eu sinto como se a gente tivesse parado no tempo. Tipo, a gente, na construção, a gente só pratica as mesmas técnicas, a gente não pensa. Cara, eu vejo projetos maravilhosos, evoluídos, você vê um 3D maravilhoso, e você vai para a obra e você vê aquela mesma coisa, é a obra suja, cimento, é areia, é tijolo. Cara, é pouquíssimas pessoas trazendo uma inovação, trazendo uma forma diferente de tratar, trazendo uma forma diferente de produzir, de, de planejar, que é o que eu falo, né? Que é o que o Lean prega. Cara, o Lean não é tão novo, mas o Lean é desconhecido aqui. É como se fosse. É igual o BIM. O BIM tá crescendo agora, o Lean tá Cara, vindo ali de rabiola. mas aí tem um ponto que é legal destacar aqui, que é o seguinte, né? O Brasil está muito atrasado, né? O Exato. Brasil é muito atrasado, porque você pega obras aí fora, você morou no Canadá, é Exato. outro padrão, é outro nível. Eu fui agora, postei várias fotos assim Cara, quando. não tem como comparar. O Brasil está muito atrasado em relação a isso. Exato. Mas a gente sabe que isso é uma tendência inevitável. Em algum momento isso vai crescer no Brasil e o mercado brasileiro vai ter que se adaptar a isso. Então, quem já começa a ter essa visão antes, essa visão além, vai se destacar no mercado. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Essa inovação chega, é questão de tempo. O que acontece nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Europa, é questão de tempo até chegar no Brasil, porque lá eles estão na frente. Então, é simples você ver assim que a construção civil do Brasil deve estar o quê? 20, 30 anos atrasada em relação ao Canadá, talvez até mais do que isso. É, quem está se qualificando hoje vai se destacar no Vai. mercado. Só que aí precisa ter um nível de ambição, precisa ter um nível de propósito, um nível de engajamento que não é para todos, realmente. Tem gente que vai ficar para trás e beleza. Se essa é a escolha da pessoa, precisa ser respeitado. Mas eu acho que quem está aqui, né, numa quarta-feira, 7h30 da noite, vindo isso aqui, é porque algum nível de ambição tem, né? Alguém que quer fazer algo Cara, diferente. e você que está aí comigo, assim, gente, é exatamente isso que eu quero trazer. André, você vai trazer coisas técnicas de obra? Claro que eu vou, claro que eu vou. Mas eu acredito que para você se desenvolver de fato na obra, porque assim, se você for no YouTube e botar como é que eu faço uma parede, você vai conseguir ter lá. Como é que eu faço instalação hidráulica? Você vai conseguir ter lá tudo que você quiser de técnica. Agora, como ser mais eficiente numa reforma?
eu não acho que você vai conseguir lá. Como pode Cara, outra. ser um líder, né, mais eficiente ali numa obra? Você pode até achar alguma coisa, mas será que vai achar alguma coisa ali que você pode trazer para o seu dia a dia? E é isso que eu quero tentar trazer para vocês aqui. Cara, o reitor e presidente da faculdade que eu dava aula aqui em Foz do Iguaçu é um cara fora da curva, assim, um cara muito bom, muito à frente, que tá sempre na vanguarda, assim, das inovações na área da educação a nível Brasil, em conjunto com o MEC. O cara realmente é fora da curva. E na época que eu tava lá na faculdade, assim, em 2017 ainda, ele já fazia um desafio que era o seguinte. Toda vez que ele começava uma palestra, ele falava assim: eu desafio qualquer pessoa que está aqui na plateia, escutando as minhas palestras, qualquer pessoa que queira levantar a mão e me desafiar, para qualquer curso do ensino superior, para qualquer disciplina do ensino superior, para qualquer conteúdo que é passado no ensino superior, que vocês não achem isso em 5 minutos na internet procurando no Google ou no YouTube. Caraca. Isso em 2017, veja, já fazem 7 anos isso. Então hoje é ainda mais fácil de você achar qualquer conteúdo que você queira, que está em Uhum. qualquer livro de engenharia civil que está aí, seja de cálculo estrutural, seja de construção civil, seja de materiais, seja de. Enfim, você acha qualquer coisa na internet, mas, cara, o mercado vai muito além disso. Vai muito além do que é falado no curso de engenharia civil. E eu deixo aqui como sugestão para você, né? Que eu acho que isso é uma coisa que você vai explorar e vai focar bastante, vai priorizar aí nas tuas lives, nos teus cursos, enfim. Essa questão do comportamento humano, cara, da inteligência emocional, isso é uma coisa que cada dia que passa na minha profissão eu vejo mais a importância disso. Não só de você levar isso para autoconhecimento, mas também para você ter condições de compreender mais os teus colaboradores ali, né? Quem você está liderando, as equipes, né? Coisas assim, por exemplo. Cara, eu vou contar um caso assim muito muito emblemático que aconteceu comigo, que tinha um amigo meu, tá? Olha a situação, cara. Isso é bem legal assim para quem quer ver uma situação atípica aí, né? Um amigo meu que falou assim, cara, eu tô construindo uma casa e minha casa tá uma bagunça, eu não sei o que fazer. E aí eu fui, cara, beleza, eu vou te ajudar, né? Vamos ver aí o que dá pra gente fazer. Cara, eu cheguei nessa obra. É uma obra multimilionária, assim, uma casa realmente muito acima da média, assim, um valor altíssimo, uma mansão mesmo. E a obra, o que aconteceu? Tinha uma construtora que estava lá, a construtora se perdeu a mão, isso é muito comum acontecer também na nossa área, né? A construtora perdeu a mão, começou a pedir dinheiro adiantado, não estava conseguindo terminar a obra, deu problema e a construtora abandonou a obra. Os funcionários dessa construtora ficaram com uma mão na frente e outra atrás, e o contratante, que era esse meu amigo, ele falou: bom, já que o pessoal tá aí, eu vou continuar com essa equipe mesmo, que estava na construtora, eu continuo pagando essa construtora. Cara, assim, ó, Sem um, liderança nenhuma, né? um caos, um caos. Cara, assim, ó, sem liderança. Tinha mais. Eu contei 24, porque daí eu fui atrás, eu fui ajudar a fazer cronograma. Tinha 24 prestadores de serviço Nossa, e não tinha ninguém fazendo a liderança dessas 24 equipes. que isso. Então eu não tô falando de 24 pessoas trabalhando na obra, eu tô falando de 24 equipes. Meu Deus. Então o que que acontece? Não tinha nenhuma liderança. Essas 24 equipes, cada uma estava fazendo o que queria, do jeito que queria, sem cronograma, sem comunicação entre essas 24 equipes. Cara, eu cheguei lá e falei, cara, o que que eu faço, cara? Vamos por onde eu começo, né? Então comecei a ligar por uma dessas 24 equipes. Tá, como é que tá? O que que você tá vendo da obra? Em que etapa que você tá? O que que você já fez até agora? O que que falta você fazer? Comecei a esboçar um cronograma. Cara, saiu um cronograma gigantesco disso tudo. Depois que eu tinha esse cronograma, eu já convoquei uma reunião com todo mundo na obra. Botei toda essa galera numa roda. Falei, pessoal, a gente precisa mudar isso aqui, porque senão a gente não vai ter condições de terminar essa obra. Vamos organizar esse negócio. Aí vai, conversa, cheio de treta, de problema, de conflito entre várias pessoas ali da obra. Você tem que pegar uma pessoa pela mão, ir lá, levar, conversar, fazer a pessoa entender, enxergar esse propósito. Esse propósito é o quê? Pessoal, a gente tem até tal data para terminar essa obra. Vamos fazer isso acontecer? É bom para todo mundo termina a obra, todo mundo recebe, depois segue sua vida, vai para próximas obras, mas assim,
juntar todo mundo, conversar, tentar desarmar esse pessoal, sabe? Porque Uhum. chegou num ponto que tava assim, ó, 24 pessoas numa zona de guerra, tá todo mundo jogando culpa um no outro, a obra cheia de atraso, cheia de conflito, material que sumiu, material que desapareceu, serviço que tá mal feito, e daí ninguém quer assumir a culpa disso, ninguém quer assumir a Cara, responsabilidade do que tá errado, fica jogando culpa um no outro. Então, cara, você tem uma teia, um monte de nó, e você tem que ir desfazendo esses nós, conversando com um por um dessas equipes. Cara, isso é psicologia pura. É coisa que você não aprende na faculdade. E você não só mesmo. faz isso entendendo de gente. Você só faz isso chamando as pessoas e conversando e desarmando essas pessoas, resolvendo conflito, gerenciando esses conflitos, mostrando esse propósito para as pessoas. E assim, ó, é possível. É possível, cara. A gente desfez esses nós e a obra tá lá acontecendo, vai terminar. Entendeu? Sim. Então, isso que eu acho que eu tô me tornando até repetitivo nesse ponto aqui, cara, mas Mas é assim, bom, cara, a finalizar. importância de você trazer essas equipes para você e falar, gente, é o seguinte, eu tô aqui, eu não quero passar por cima de ninguém, eu não quero prejudicar ninguém, eu vim aqui para fazer o possível. O meu comportamento foi esse, sabe? Eu tô aqui, eu não quero atropelar ninguém, eu não quero passar por cima de ninguém, eu não quero prejudicar ninguém. Eu tô aqui para fazer o que eu posso para fazer esses nós e a gente conseguir terminar a obra. Vamos comigo? Cara, você começa a conquistar a equipe desse jeito. Você começa a conquistar a confiança das pessoas. E o pessoal vem para você para falar, ó, tô tendo problema lá, tal. Não, vamos lá Ah, resolver. cara, E, isso aí é crucial, cara. Porque você não tem 1 milhão de olhos. Você não tem cara, e de assim, olhos. ó, as pessoas precisam de uma referência na obra. Precisam de alguém que elas possam contar e confiar. O que estava acontecendo nessa obra em específico, isso acontece com muitas obras. Cara, a maioria das obras acontece isso. Quando perde a liderança, quando perde a referência, e aí tem gente que, por exemplo, critica ou questiona a hierarquia, né? Mas, cara, o mundo funciona através de hierarquia. E essa hierarquia, ela pode ser de uma forma arrogante, ela pode ser de uma forma autoritária, pode ser de uma forma pedante, que acontece em muitos lugares. Mas essa hierarquia ela pode acontecer de uma forma super saudável, em que todo mundo reconhece essa hierarquia, entende essa hierarquia e usa essa hierarquia de uma forma saudável para em prol de um objetivo, entende? Isso cabe muito ao líder construir isso com as pessoas que estão envolvidas na obra, Total. né? Cara, vamos falar de um. Agora vamos. A gente está falando muito dessa ligação do líder e da equipe e tudo mais. Cara, e a relação com arquitetos e clientes? Como é que você vê? Porque assim, né, vou falar primeiro a experiência que eu tenho com na reforma e que eu fui. Nossa, a minha cabeça mudou muito de 5 anos para cá. Né, um questionamento que eu estava até conversando com um amigo meu, que tem empresa própria de reforma, e eu estava tentando explicar algumas coisas do Lean para ele, falando né, que o Lean a gente bota o cliente no centro e a gente tenta gerar mais valor para o cliente, como é que a gente pode reduzir o custo, como é que a gente pode atingir, né, otimizar tempo, e sempre entendendo o cliente, entendendo o cliente. E aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, você já parou para perguntar para o seu cliente qual tipo de relatório que ele gostaria de receber? Ao invés de você entubar ele com um monte de planilha, semanal, texto, não sei o que, foto. Cara, porque a gente tem essa mania de achar que todos os clientes vão querer sempre a mesma coisa. Cara, e assim, eu lidei com um cliente que ele era de altíssimo padrão. Cara, ele não queria saber dos textos, ele só olhava foto e se a obra estava no prazo ou não. E se você não entende o seu cliente, você acaba desgastando esse contato, né? Cara, E a mesma coisa com o arquiteto, sabe? mais uma vez é você aprender a fazer leitura do outro, é a leitura dos comportamentos das pessoas, né, cara? Essa questão de cliente é muito interessante a gente trazer assim, cara, porque eu já lidei também com alguns clientes aí ao longo da minha trajetória e o que eu pude perceber, e eu digo assim, como eu faço hoje, tá? Eu posso trazer uma receita de bolo e dizer como deve ser feito? Não, eu posso trazer como eu faço e aí quem achar que dá para usar isso e se inspirar nisso de alguma forma, beleza, né? Mas o que eu percebo? Cara, eu acho que toda vez que eu vou começar um novo projeto com um cliente, hoje eu tenho muita confiança para fazer isso. Estabelecer alguns acordos com o cliente. Eu acho que isso é fundamental, cara, porque assim, ó, tem certos acordos que não são falados, que às vezes parece coisa até boba, que eu já parto do princípio que ele sabe disso. Não.
Não, você precisa falar coisa por coisa, como é que funciona, problemas que você já viu acontecer em Exatamente. obra, problemas que você já teve com o cliente, e fala assim, cara, eu não quero ter problema com você. Exato. Chega numa humildade, assim, vai falar, ó, o que eu percebo que pode acontecer de problema na obra? Isso. Já alertar o cliente que, cara, vai ter problema, só que, cara, assim, ó, eu tô aqui para resolver problemas, se acontecer problema, eu vou estar aqui para resolver. E isso entra num outro ponto que eu comentei lá no começo, que é assim, ó, é a autenticidade. Para você ser autêntico, você precisa se sentir seguro. Você precisa se sentir seguro para poder ser autêntico. Isso só vem com o tempo, só vem com a experiência, né? Mas então você estabelecer esses acordos com o cliente e uma sinceridade com o cliente, cara. Porque assim, ó, o que eu já vi acontecer em muitas, até empresas que eu trabalhei, tá? Que eu via os meus chefes fazendo isso, que eu questionava e criticava fortemente isso de você encarar o cliente como alguém que está te pressionando, como alguém que é babaca, e você tentar esconder o que está acontecendo para não se indispor com o cliente. Isso é o maior tiro no pé que existe, cara, porque depois esse cliente que já é meio babaca, ele vai ver que você escondeu alguma coisa, que você tentou camuflar alguma coisa e vai piorar tudo. Então, assim, eu acho que é muito importante você ter transparência total com o teu cliente, cara. E, assim, por pior que seja a reação dele, ainda é melhor do que você esconder a qualquer coisa e depois você se incomodar mais. Cara, eu falo, nossa, eu assim, é muito bom assim ouvir uma outra pessoa falando o que eu bato tanto na tecla, porque eu postei um stories outro dia falando sobre a, a importância de você passar a mensagem para o seu cliente, não de forma robotizada, um e-mail lá gigante falando um monte de coisa, né? Cara, se teve um aditivo na sua obra, se teve um problema na sua obra, cara, liga para o seu cliente. Ah, ele não gosta de falar no telefone. Cara, mano, dá um jeito de fazer uma forma mais que seja mais sensível, porque você está lidando com dinheiro muito importante para ele, né? E quando você se importa com isso e você demonstra isso da melhor forma, de uma forma transparente, por mais chateado e puto que ele vai ficar porque vai ter um aditivo, né? Você precisa ser transparente e mostrar todo o que vai acontecer, né? E qual é o benefício de você estar fazendo isso agora, mas de você, sabe, se importar e falar, olha, aconteceu isso, mas eu vou fazer isso, porque vai ser melhor por conta disso. Cara, ele vai ficar puto num dia, no outro dia também, no outro dia ele já vai, cara, tá fluindo. Mas, cara, você Agora, veja uma você coisa. deixa para falar no final, você fez o negócio, aí você falou, não sei o que, aí acrescentou, aí, cara, vira uma coisa assim totalmente desnecessária, sabe? Cara, eu vejo assim que isso é meio inevitável. Quem tem uma trajetória aí na construção civil é meio inevitável passar por esses estresses com o cliente, isso aí acontece. E assim, à medida que você vai ganhando calo para lidar com o cliente, cara, a maior sugestão que eu posso dar é essa, cara. Você vai acumulando isso aí e vai aprendendo a conversar com o cliente antes mesmo de até começar a obra. Fala, cara, ó, o que acontece? Eu fiz aqui um orçamento, assim, assim, assim. Toda obra existe risco de ter aditivo. Antes de começar a obra, você já fala, toda obra existe risco de acontecer aditivo. Pela minha experiência, eu acredito que aqui não vai ter aditivo por causa disso, mas assim, eu preciso te preparar para isso, porque pode ser que aconteça imprevisto. Toda obra acontece imprevisto. É difícil uma obra que não tem imprevisto. No meu orçamento já contempla algumas previsões de alguns imprevistos que podem acontecer, mas, cara, essa transparência é muito importante, cara. Isso já te previne um monte de dor de cabeça que você vai ter com esse cliente depois. Exato. Agora, eu não quero trazer aqui uma visão romantizada do negócio, tá? Eu acho que é importante a gente trazer um contraponto disso aí também, para não parecer que a gente está fazendo um negócio romântico aqui, que vamos fazer acordos com o cliente e tudo vai ser mil maravilhas. Não, tem cliente que é babaca mesmo. Tem, não. E isso. Então, assim, tem situações que você consegue contornar? Tem, mas tem situações que não são contornáveis. Tem situações que vai dar problema na justiça, tem situações que vai dar dor de cabeça, tem situações em que vai dar problema grande e que isso também faz parte da trajetória da carreira do engenheiro. Então, não vamos trazer aqui uma visão de Sim. romantizada. Não é uma visão romantizada, é uma visão que funciona na maioria dos casos, mas isso não é imune a cliente babaca. A ideia eu acho que é mitigar, né? Como é que eu posso diminuir uma recorrência de um problema que às vezes está sendo causado por minha displicência? Né? Essa questão, o Gabriel comentou muito bem. Cara, a gente esquece que o cliente às vezes não é engenheiro, ele não tem experiência. E por mais, e o que você falou no início, por mais óbvio
que seja, tem que ser dito, tem que ser falado, comunicado. Porque, cara, um exemplo, tava vindo para casa agora. Até ela vai, se ela estiver por aí, enfim. E ela falou, André, cara, tô muito, nossa, eu não sei o que fazer, tô muito triste, eu tô me mudando agora para um apartamento que eu tô reformando. E quando foram montar o meu escritório, cara, o escritório ficou muito menor do que eu estava esperando, com não sei o quê, e eu vou ficar, meu Deus, preso. E aí, assim, cara, volta aquela questão da gente, a gente não consegue ver que o cliente não entende um projeto. E assim, gente, o que eu faço na minha obra? E eu fiz em algumas obras isso. Primeiro, assim, dá trabalho? Dá trabalho, mas é uma coisa que vale a pena. Né? Você fazer amostras, você pintar, demarcar o local onde vai ficar, você fitar. Porque você, quando você traz o cliente para ele ter uma experiência da obra de uma forma diferente, né? E não tratar ele como um produto, ele vai te valorizar de uma forma Cara, totalmente diferente de coisa. eu vou entrar num outro assunto que, assim, que é correlato a isso, que vai parecer num primeiro momento que não tem nada a ver, mas é bem correlato. Hoje, o que que eu faço hoje, o que que eu faço hoje na minha vida profissional, né? Eu trabalho numa incorporadora e eu faço parte comercial. Eu não trabalho mais como técnico em engenharia. Então, assim, fazer um cronograma me dá o que que eu faço, mas assim, eu não é a minha prática profissional atualmente, né? Hoje eu trabalho com parte comercial. Para me envolver com a parte comercial dessa incorporadora, eu tive que aprender muito sobre marketing, né? E isso é outra coisa que o engenheiro não tem a menor noção quando ele sai da faculdade. Cara, marketing é uma outra forma de pensar, uma outra forma de entender o mundo. E assim, ó, quando você fala desse cuidado com o cliente, com essa atenção ao cliente, que num primeiro momento pode ter um monte de gente que olha e fala assim, ah, isso aí é besteira. Tá bom, é besteira. Vai lá e tem as suas próprias experiências que você vai ver onde é que vai chegar se você não tomar esses cuidados. Esse tipo de atenção que eu sei que você fez isso na sua carreira, porque a gente já conversou muito sobre isso, mas Uhum. dar esse cuidado pro cliente, cara, o cliente vai se sentir muito especial. Muito. E quando tiver alguém do círculo dele que precisa fazer uma reforma, precisa fazer uma obra, em quem que ele vai pensar para indicar? Ele vai E, falar, cara, eu tive uma experiência super legal lá com o André, ele me atendeu bem, ele é um cara que, porra, é super atencioso, ele vai lá, me leva na obra, ele me mostra. Então, assim, se você é estudante de engenharia ou recém-formado e acha que isso é baboseira, beleza. A gente não está aqui para convencer ninguém. Você vai ter as suas experiências na tua carreira profissional e você vai ver o quanto não fazer essas coisas traz dor de cabeça. Você não dá essa atenção para o cliente se sente inseguro. É isso que o Gabriel falou ali, que você. O cliente, às vezes, na maioria das vezes, o cliente é a primeira obra que ele está fazendo. O né? cara tá super inseguro, Ele porque só pode ser que estoure o joga. cronograma, pode ser que estoure o prazo, pode ser que estoure o financeiro. E se você não é o cara que está ali para dar apoio e dar segurança para esse cliente, cara, vai ser um estresse gigantesco que você vai ter. E aí, então, quando a gente fala essas coisas de comportamento humano, de você dar atenção pro teu cliente, de você, pô, levar, puta, que saco, vou ter que ir lá fazer isso com o teu cliente. Então tá bom, então não faça. Mas você vai ver o quanto isso vai te gerar de estresse e o quanto isso vai custar para tua empresa. Porque assim, se essa pessoa tiver a oportunidade de indicar você para uma outra obra, ela não vai indicar. Porque vai falar, cara, pô, até teve um cara lá na minha obra, mas pô, foi só dor de cabeça, o cara não me explicava nada, fazia tudo do jeito que ele achava, não me justificava nada. Então, não fazer essas coisas custa Eu caro com o uso, tempo. eu uso dizer que a pessoa que fala mal, ela fala mais mal do que fala bem. O que eu quero dizer O com isso? Se você fez alguma. estrago é maior, né? Cara, sério, ela vai disseminar para mais pessoas, ela vai falar de graça para os outros. Cara, nossa, fiz uma obra, meu Deus, que coisa desagradável. Porque, cara, o pessoal gosta de um drama. A pessoa adora um drama. E aí, cara, jogar isso na roda é uma maravilha. Dificilmente ele vai chegar à toa assim, pô, mas ao mesmo tempo, se alguém perguntar, cara, pô, precisando de uma reforma. Não, cara, eu fiz uma reforma com um cara top. E assim, só abrir um parênteses também, gente, só para vocês ficarem muito claro uma coisa que eu sempre falo. Quando eu falo cliente, o arquiteto é nosso cliente também, né? E a gente tem que tratar da mesma forma, né? Obviamente, são aspectos diferentes, é uma postura diferente. Mas assim, para você ver a importância de você ter uma boa relação com o seu arquiteto, e da mesma forma que existem arquitetos babacas como cliente, né? Quando você tem uma relação bacana,
Cara, ontem uma arquiteta mandou mensagem para mim, ela estava numa outra obra, de uma outra empresa, e ela falou, André, me ajuda aqui a pensar como é que eu faço esse detalhe desse canto, porque tô achando que vai dar problema, porque vai trincar e não sei o quê. O que que você faria? Cara, tem noção, tipo, do prazer que você tem de ver que você criou uma, cara, uma relação com aquela pessoa de confiança, de segurança para ela te mostrar uma obra que ela está fazendo e pedir ajuda. Você entende o nível de humildade que a gente tem para receber isso? É muito legal, cara. Eu acho essa relação, assim, quando você conquista, você vai quebrando barreiras. É uma relação que só tem ganho, né? Só tem ganho. Cara, eu acho que esse papo sobre relação com o arquiteto, É um papo arquitetos e podcast. arquitetas, eu acho que rende um papo de uma hora, cara, porque eu já passei por várias também, e assim, ao mesmo tempo que isso pode ser um caos e super desafiador e super desagradável, isso pode ser uma coisa muito sinérgica. Cara, se você tem um engenheiro e um arquiteto que trabalham de forma conjunta, ombro a ombro, a chance de ter sucesso numa obra é muito maior. Muito maior. Muito... Então assim, e eu vejo mais uma vez, cara, quando eu falo assim, problema, um dos maiores problemas, um dos fatores que mais prejudicam uma obra é a insegurança. E aí eu vejo assim, ó, o que normalmente acontece? Ele vai ter um cliente que tem um arquiteto e tem um engenheiro trabalhando. Então, assim, hierarquicamente, o engenheiro e o arquiteto estão ali no mesmo nível. Uhum. Isso gera muito problema para quem é inseguro, porque o que acontece? Um vai ficar jogando coisa no outro e vai ficar tentando queimar, um vai ficar tentando queimar o outro pro cliente, sabe? Então, se você é confiante no que você está fazendo, diminui muito a chance de você ter problema com o arquiteto, porque você chama ele para trabalhar com você. Isso, cara, daria para detalhar muito mais, assim, mas eu não sei como Não, que tá o de tempo aí, acho que já tá chegando ao fim, né? Mas exato. Não, não, cara, assim, eu acho assim, na boa, eu achei a live incrível. Quem tá chegando agora, quem chegou depois, vai ficar gravado. Eu vou colocar lá no YouTube no formato retangular, então fiquem tranquilos que eu vou botar lá também, dá pra vai poder rever várias vezes. Mas eu queria que, vamos fechar, cara, qual é a mensagem assim final que você deixa aí pro pessoal que, puta, cara, tá com dificuldade, tá se sentindo estagnado, tá se sentindo, né, às vezes, cara, eu me senti muitos momentos da reforma, eu sentia vontade de desistir, assim, tinha dia que eu falava, cara, não dá, não dá, não dá, não dá, não quero mais. E aí eu fui achando alguns meios, né, eu fui, obviamente, né, no estudo, enfim, buscando e tal. Mas qual é a sua dica aí, sua mensagem final aí para eles? cara, houve um tempo, já houve um tempo que eu achava que essa questão das relações, os cachorros aqui, já houve um tempo que eu achava que isso era besteira, que eu achava que era bobagem, que não interferia tanto. Uhum. E quanto mais eu avanço aí na minha carreira, mais eu vejo quanto cada coisa, cada interação que você faz com cada pessoa marca. Cada coisa que você fala deixa uma marca naquela relação, sabe? Sim, Então, eu diria assim, cara, para as pessoas, e principalmente quando eu falo de engenharia, assim, né, que o engenheiro é, em geral, uma pessoa assim mais analítica, mais prática, mais populista. tem uma tendência a não olhar tanto para esse lado, sabe? Tem uma tendência de fazer as coisas, sair fazendo e vai deixando um monte de rastro negativo no caminho, nas relações, vai deixando um monte de conflito no meio do caminho. Eu carrego muito essa bandeira hoje, sabe, cara, de você realmente olhar de uma a engenharia, a construção, o mercado, o cliente, de uma forma mais humanizada mesmo. E eu não quero falar isso de uma forma romântica, entendeu? Eu acho que isso é a melhor forma de você ter resultado mesmo na tua carreira. Exato. Então,